começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes, como tecnologia, marketing, negócios, inovação, uma infinidade de assuntos legais, né, Andressa? Coisas maravilhosas. E você, se não curtiu, curta, compartilha, indica aí pra todo mundo, porque o conteúdo vai ser sensacional, como sempre, e a gente traz conteúdos riquíssimos pra vocês. E de graça, gente, então deixa o like pra ajudar no algoritmo. É isso mesmo. Hoje a gente tem o prazer de receber o Felipe Xavier. Ele é Head de Comunicação, Brand e ESG da GE Healthcare América Latina. Isso aí. Falei tudo certo? Perfeito. Gente, foi divertido, decorou bastante, por isso que eu passei a bola pra ela. Mas prazer em recebê-la aqui. Vai Obrigada, ser um papo demais. muito legal e é uma honra recebê-lo pra gente Obrigado trocar pelo essa convite, conversa. pelo espaço. Sim, não, a gente vai falar de outros assuntos, mas a gente já tava meio que falando de saúde nos bastidores, né, gente? Porque aqui a gente é muito fitness, a gente adora falar sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, Felipe, deixa eu entender com você. Porque você já trabalhou em até agência, é isso? É, eu já trabalhei... Traumatizou? Como é que foi? Muito pelo contrário. Olha que legal, é a segunda pessoa que vem aqui e fala que não saiu traumatizado. É, isso é bom. Eu diria o seguinte, né? Quando eu decidi fazer comunicação, acho que a comunicação já tinha me escolhido antes, né? Eu sempre fui bem comunicativo e de falar muito. Até tem aquela regra de que mulher fala 3 vezes mais que um homem, né? Que são 10, 20 mil palavras por dia e um homem ser... Eu não ia por esse lado, eu sempre falei bastante. Depende do homem também, viu? Tem uns que falam Geminiano, depende do signo. A média nunca é uma coisa, né, que funciona para todo mundo, mas de qualquer maneira eu já tinha isso bem forte assim em mim e estava ali em dúvida na época de faculdade se faria jornalismo ou marketing. Acabei escolhendo jornalismo e na faculdade eu tinha um desejo de passar por todas as frentes, né? Então trabalhei com jornal, trabalhei com rádio, caí em assessoria antes da televisão e gostei muito, né? Quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, eu via na força do trabalho fazer 2 coisas que eram muito importantes para mim. Uma era o lado de dentro, né? Então, como você usava o seu trabalho para vencer batalhas, né? Então, eu posicionava a comunicação como uma coisa que tinha valor para a empresa, mas para fora também, né? E quando eu consegui ter essa dimensão do que era o trabalho, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eu adorava o universo de agências, né? Talvez por gostar muito de criar, eu sempre penso assim, como é que eu posso fazer isso diferente? Que eu posso? Eu nunca faço o mesmo caminho muitas vezes, eu nunca faço a mesma receita igual, eu sempre vou mexendo, né? Então a agência ela me permitia ter essa efervescência criativa e trabalhar isso até às vezes em coisas que não eram o meu dia a dia de trabalho. Então fui muito feliz, trabalhei em 2 agências antes de cair do lado de cá do balcão, né? Que também é um desejo das pessoas, né? Muitos profissionais, né, gostam dessa transição de trabalhar com anunciante, né? Te confesso que eu nem mirava, tá? Quando eu estava em agência, meu plano era ser um diretor das agências e continuar lá e tudo mais. Você ficou quanto tempo em agência? Fiquei 1 década. Olha, você ficou bastante mesmo. Fiquei. Você rodou entre várias ou ficou em Não, uma passei em 2 agências. 2 agências. Eu comecei como estagiário em uma agência, trabalhando com basicamente agronegócio por bastante tempo. E depois eu fiz uma rotação dentro da própria agência. Eu falei, queria aprender sobre os outros clientes. E aí eu fiz uma primeira rotação lá. E aí eu fui convidado para ir para uma outra agência para atender a conta da GE. Olha, Foi aí que teve o encontro. A General Electric estava naquele ano de 2011 consolidando todos os negócios da organização em uma única agência e eu fui chamado para fazer parte do time que atenderia. E fui. Então aí fui para minha segunda agência. E nessa agência eu só trabalhei com a GE, mas todos os negócios. Ainda era um grande conglomerado industrial. É isso que eu ia te falar, são muitas frentes, né? Era um negócio... Eu não imaginava o que era. Sim, eu tenho uma amiga que trabalha Electric. no comercial lá, eu falava com a Mari, lembra que morava no Onde? Eu falava, Mari, como assim? Ela falou, amigo, eu trabalho numa área lá bem que ninguém nem conhece, porque é muitos produtos. Tinha iluminação, tinha eletrodomésticos, né, que eram as coisas mais próximas das pessoas mais distantes do B2B, mas era aviação, oil e gas, transporte, energia, plástico, era uma infinidade de assuntos, até verticais financeiras faziam parte da empresa, né? E quando eu comecei a trabalhar com eles, eu falei, nossa, essa empresa é surreal.
Mas surreal de, nossa, que incrível, ou caramba, entrei num problemão de tantas frentes que talvez eu não domine. Eu adoro não saber o que eu não sei, sabe assim? Quando eu comecei a trabalhar e eu vi a imensidão do que era a General Electric, falei, cara, isso aqui vai fazer muito melhor do que eu sou hoje. Legal. Eu sou muito curioso e eu mantenho a minha curiosidade porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder. Eu sempre falo isso para estagiários, pessoas em níveis iniciais de carreira, assim, né? Porque a curiosidade te leva mais longe. Acredito nisso muito. E quando eu olhei para aquela empresa fundada por Thomas Edison, um dos maiores inventores da humanidade, que mexe comigo, né? Já é uma coisa que por vocação eu gosto. Total. Né? Eu sou também fascinada pela história dele, por tudo. Cara, tem uma frase que é a seguinte: Nossa Senhora. eu descubro um problema do mundo e eu vou resolver. Ele é incrível. Então, a gente consegue ainda ao longo dos anos, centenas de anos, manter esse DNA Eu só podia inovador praticar um pouco mais. bem vivo, né? Mas quando eu olhei para isso, eu falei, cara, realmente isso me desafia a ser melhor como pessoa, né? Conheci muito rápido, assim, logo de começar a trabalhar, já percebi que era uma velocidade diferente, né? Uma empresa que se move muito de uma forma muito única, mas era minha também. A minha velocidade é bem parecida. Eu não acho que vai ser para todas as pessoas o que eu vou falar para vocês agora, né? Porque eu acho que momentos, situações, às vezes você não trabalha feliz. E você tem que conviver com aquilo. E eu sinto muito quando isso acontece. Eu adoraria que fosse o contrário. Eu adoraria que todo mundo pudesse achar felicidade no seu trabalho. Eu achei. E eu falei, cara, é aqui que eu vou crescer, né? Então eu via na organização muitas coisas que eram positivas para o meu tipo de personalidade, né? Você dentro dessa empresa, que ainda é um pouco a cultura do que era a General Electric, né? na GE Healthcare, você cuida da sua carreira. E eu gosto de cuidar da minha carreira. Então, por mais que existam grandes desafios, todo lugar deve ter, transpor esses desafios, para mim, é uma das melhores coisas que eu posso fazer na vida. Então, falar de trabalho, para mim, nunca é falar de trabalho. Eu realmente faço aquela coisa que quando você trabalha feliz, você não trabalha. Sim. Eu realmente vejo isso na minha vida. E tudo bem, tinham desafios muito grandes, mas que empresa, sabe assim? Tipo, é aqui que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. E tiveram duas coisas que hoje, olhando para trás, assim, em perspectiva, eu consigo ver, foram dois bichinhos que me picaram praticamente simultaneamente. Uma delas era a maneira como a empresa olhava para a diversidade. Naquela época, em 2011, o presidente global tinha uma frase que dizia: diversidade e performance caminham juntas. E eu não achava isso uma verdade absoluta. E eu me permiti entender o que estava por trás disso, né? A empresa tem diversos mecanismos para valorar as pessoas todas da mesma maneira. Que não era o que aquele Felipe lá de trás fazia ou praticava. Sim. E eu fui me abrindo e me permitindo ser uma pessoa melhor, provocado pela minha empresa. É o que a gente estava falando hoje, né? Sim. Que empresas que dão esse espaço, a gente entrevistou aqui a Fábia Guerra, né, da Manco, há 19 anos ela está lá e imagina um segmento completamente, né, masculino e tudo. Eu falei, cara, como é isso, né? E ela falou, é a oportunidade, né? É a vontade que você tem, mas também cabe à empresa dar esse espaço de crescimento para o profissional, né? Ampliar os conhecimentos. A cultura está lá, né? A cultura é da empresa, mas quem faz a empresa são as pessoas. Exato. Então é um casamento, né? Realmente é um casamento. Quantas horas você dá para o seu trabalho todos os dias, né? Às vezes mais do que a gente dá para o que é a vida pessoal. Sim, a gente passa muito tempo, Às vezes né? mais, às vezes não, bem mais. Porque se você pensar que você passa ao longo do dia longe da sua casa trabalhando, realmente... Então, é por isso que eu falo, né? Sinto pelas pessoas que não conseguem achar a felicidade ou se movimentar para achá-las, mas comigo eu achei. Então, pô, eu quero manter essa felicidade, né? E a segunda coisa que aconteceu também, que foi muito forte para mim, é como integridade é visto dentro da organização, né? A integridade, ela estava em tudo que acontecia.
E é muito legal você perceber que você faz mudanças na tua vida a partir de um valor que você é exposto e você entende ele ali, como acontecia dentro da GE naquela época, né? Do tipo, integridade é você fazer o que tem que ser feito do jeito certo, até quando ninguém está vendo. Sim. Né? Acho que talvez essa é a melhor definição que a gente possa usar. Do tipo, se tem uma plaquinha, não entre à direita, só que não tem ninguém olhando, você precisa entrar naquela direita, você vai entrar. Né? Se você vê cair uma nota do bolso de uma pessoa e ela já deu 50 passos, você chama ela de volta. Esse tipo de coisa. E a integridade, eu via ela ali com um elemento tão forte, um diferencial competitivo até, sabe? De clientes quererem fazer negócio com você porque você faz tudo da maneira correta. Sim. De você saber que um líder seu de negócio vai deixar uma discussão porque as coisas não estão claras como deveriam ser claras. E eu trouxe isso para minha vida. Dá uma sensação de, sabe aquela consciência tranquila, né? Missão cumprida. Colocar a cabeça no travesseiro. Exato. Dormir em paz, porque sabendo que você fez o seu trabalho, fez o seu melhor e fez da forma mais íntegra possível. Isso é muito bacana. E de novo, eu falo para vocês assim com total franqueza, transparência e sem medo de ser feliz. Eu não era o homem que eu sou hoje. Né? Muito do Felipe que existe aqui hoje na frente de vocês foi melhorado, foi evoluído pela empresa pela qual eu trabalho há mais de 11 anos. Que legal. Né? Então, sim, a empresa era um uau de que imensidão, sabe? Desbravar isso aqui, poder ir, entender e conhecer e fazer. E eu estudei muito a minha empresa, estudo até hoje. Né? Isso é muito legal. Eu adoro saber coisa que ninguém sabe. Sim. Eu adoro quando alguém fala, nossa, pergunta pro Fi. Independente de quem que seja a pessoa. Né? Então, e eu invisto tempo para conhecer a minha organização. Se faz uma coisa na China, nos Estados Unidos... Você quer saber? Eu quero saber. É a empresa que você trabalha, né? E eu acho que assim, isso falta bastante nos profissionais de hoje em dia, né? Independente da idade ou não. Eu acho que falta essa vontade de... Todo mundo vai querer entrar na GE, né? Falar, nossa, que empresa, vou passar na entrevista. Mas não está preocupado pela marca em si, né? E não pelos valores, né? Por todas essas questões que você pontuou e que eu acho de extrema importância. Porque se você não tem essa conexão e até nessa somatória de te transformar como ser humano para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Como pessoa... Não faz sentido algum, né? O que você está levando de valor Eu dou nisso, muito, né? eu quero de volta, Exato, né? Exato. Então, se não existe essa troca, não faz sentido, né? Então, isso é muito legal porque te torna cada vez mais um profissional com excelência e com entregas cada vez mais incríveis, né? Eu tento fazer isso bastante, assim, né? Acho que hoje, quando eu olho para as minhas contribuições, elas estão muito mais em um viés de estar apoiando todo mundo a performar como eu quero performar, do que já estar fazendo ali ou liderando as ações, né? Mas é bonito de ver assim as pessoas encantadas pelo que é o objeto de trabalho, né? Então eu fico ali mais orquestrando e tentando ajudar isso a acontecer. E hoje no seu dia a dia, você, claro, deve ter uma equipe e tudo mais. Quais são as suas funções no dia a dia, né? Quais são os seus entregáveis ali? Porque isso eu acho que é legal a gente entender. E depois a gente entra nessa questão, né, do... tem algum case interessante, eu acho que algumas outras questões. Né? Vou tentar aterrissar a audiência bem rápido. GE Healthcare, uma empresa de diagnósticos para a saúde, soluções para a saúde, líder em diferentes frentes de mercado. Né? Então, nosso portfólio ele vai desde grandes equipamentos, ressonância magnética, tomógrafos, equipamentos de imagem molecular, ultrassom, raio-x, até equipamentos menores, monitores, anestesias, coisas que suportam ali necessidades, às vezes até de emergências e urgências. Né? Então, essa é a empresa que eu trabalho hoje. Sou ali um guardião da marca, né? Então quando a gente pensa em branding, como cuidar da reputação dessa empresa que há mais de 100 anos prospera, né? Como adicionar valor
a essa marca para que continue prosperando por mais e mais anos. Então, Grande desafio também, porque não é só desafio. Cuidar da reputação, é mantê-la. Enorme Né? desafio. Até porque quando você pensa assim, uma marca centenária é velha. Não, é sólida. Sim. Né? São pequenas nuances, pequenos atributos que você tem que ir valorando ao longo do tempo. Antiga. Não, confiável. Né? Então, como é que você vai trabalhando isso para os seus públicos? Porque quem comprava pode ser quem ainda compre. E quem vai comprar daqui a pouco? Sim. Né? São todas essas provocações que a gente tem que se fazer para manter vivo, presente na cabeça dos nossos clientes e futuros clientes também. Sim, então, sim. essa de branding, ela é bem forte. Comunicação, a gente por aqui vê comunicação interna e comunicação externa para toda a América Latina. E aqui a América Latina, para a gente, ela é hoje México para baixo, mais de 33 países, onde a gente tem atuação direta e indireta. E aí, para fazer comunicação, aqui eu tenho uma agência que olha para Spanish Speaking Countries, então todos os países de língua hispânica, a gente trabalha com essa agência e uma agência de Brasil. E, obviamente, tem sinergias entre o que a gente faz, mas são duas grandes agências. A gente olha Brasil como mercado prioritário, né? Querendo ou não, dentro da América Latina, a relevância do Brasil ainda é bem grande. Sim. E tem até uma capacidade de puxar outros países, né, em direção a algumas tecnologias, incrementos tecnológicos, esse tipo de coisa. Aí México é um outro grande mercado para nós, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. A Argentina tem uma produção de conteúdo científico que é muito relevante. Talvez a maior parte dos conteúdos científicos em saúde sejam gerados na Argentina. Que legal. Né? Então a gente olha esses mercados. Mas isso tem um porquê? Olha, acho que talvez historicamente o nível de leitura e valorização a estudo ali seja maior do que em outros lugares na América Latina, né? A forma de colonização que foi feita lá é diferente da daqui, né? Então isso deixa raízes que são fortes. Né? Então acho que esse é um dos principais componentes. E aqui em comunicação também entra mídias sociais, toda a parte digital, né? Tá dentro disso que a gente olha como comunicação externa. E ESG, uma vertente mais nova debaixo da minha liderança, né? Tem um recorte legal aqui que a gente fala já, mas a GE Healthcare fez o spin-off do conglomerado GE. Né? A gente opera como uma empresa 100% independente desde 4 de janeiro de 2023. Tá. Então antes existiam coisas que eram da nave-mãe. Sim. Né? A nave-mãe fazia, acontecia e tudo mais. E agora a gente tem que fazer e estruturar da nossa forma. E ESG, não acho nem que é uma resposta das empresas da sociedade. Acho que é uma necessidade contínua. Né? Como você garante que a sua operação vai ser o menos, ou talvez vai ser o mais benéfica possível para tudo que você faz, né? Para toda uma cadeia. Então agora eu olho ESG também para a gente, para toda a América Latina, muito mais como essa mola entre o que está acontecendo e o que a sociedade percebe do nosso trabalho. Né? Mas realmente na prática, não é só aquela balela de ESG, tem dentro da minha empresa. De novo, vou voltar um pouquinho no tempo, mas quando a gente era a General Electric, uma empresa que investe mais de $1 bilhão em inovação faz coisas boas, creio eu. Tá? Sim. A gente tinha uma vertical de negócios que chamava Ecomagination. Então era uma linha pensada em imaginar soluções que seriam benéficas para o meio ambiente. Daí essa combinação, né, de eco com imagination. E isso acontecia lá, tinha uma vertical de investimento dedicada para essas soluções. Então a gente fez desde turbinas eólicas mais eficientes para equipamentos que eram realmente mais verdes, por assim dizer. Isso não foi ontem, estou falando de 15 anos para trás. Né? Então a nossa... Era uma preocupação, né? Já era uma preocupação. Por quê? Porque já era um desafio do mundo. Né? Então a gente sabia disso. Quando você olha para a divisão de saúde mesmo, para a GE Healthcare hoje, né, como empresa independente, a gente prioriza, desde a concepção de um equipamento, o maior ciclo de vida possível. Né? Então, quando a gente desenvolve uma ressonância magnética, um equipamento que vai ter ali uma vida útil de 10 a 15 anos,
quando ele está chegando no final dessa vida útil, a gente tem a capacidade de fazer um upgrade tecnológico nele. Que bom. Então você não descarta o Porque equipamento. imagina descartar um equipamento Meu Deus. daquela Então, necessidade. você não descarta o equipamento. A gente vai lá onde ele está instalado, a gente aproveita o magneto dele, que é talvez a parte mais ali sensível, né, para o meio ambiente, por hélio e tudo mais, e a gente traz esse equipamento para o estado da arte. Então eu protejo o investimento e eu garanto que você não vai ter um descarte num curto espaço de tempo. Legal. E a gente tem ressonâncias que rodam há mais de 30, 40 anos no mercado. Então isso, de novo, para mim não é, vamos fazer ESG agora. Vamos continuar a nossa jornada e comunicar melhor o que a gente faz. Porque acho que dentro da nossa empresa tinha muita coisa que a gente fazia e a gente não mostrava que fazia. E hoje tem até uma exigência, né, dos próprios consumidores, ou até mesmo fornecedores, clientes, que... tudo está se Exato. movimentando. Graças a Deus, né? Acho Porque, que assim, é uma educação positiva para todo total, mundo. E né? a gente já deveria ter tido isso há muitos anos atrás, né? Mas eu acho que agora chegou um momento que as pessoas estão querendo mais saber, tá, mas como que vai ser o descarte disso? Que material que foi usado e tudo mais. A gente trouxe uma outra convidada aqui também que lida com a questão do plástico, já questionei ela. Mas como que vocês acabam fazendo esse trabalho? Então é legal a gente ouvir isso, porque às vezes na comunicação a gente tem tão pouco investimento, muitas vezes, né, para fazer acontecer, que às vezes comunicar isso e de uma forma que não fique, olha como eu sou legal, não. É mais difícil. Então, acho que hoje existe a exigência das pessoas, mas a gente consegue comunicar de uma outra forma também para que isso chegue. Porque ninguém imagina, né? Fala, nossa, esse trambolho aqui, como que faz para descartar isso aqui, né? Como que é feito e tal. Então, hoje é bom, existe uma preocupação e que bom que vocês também estão bem antecipados nisso, né? Não, já temos compromissos assumidos, globais, né? Zerar a emissão de carbono até 2050. Então, são coisas que realmente são grandes e são relevantes. E a gente, dentro dessa jornada, a gente vai contando melhor aí o que está fazendo. E qual você acha mais desafiador no momento atual, na sua posição atual? Seria a comunicação, branding ou ESG? Eu vou... Acho que as três têm pontos de desafios, tá? Mas a comunicação, ela é uma coisa... que ela é um desafio muito vivo, eu acho. Não sei se é porque eu sou apaixonado por comunicação, mas de qualquer maneira... Não que eu não seja pelas outras coisas, mas assim, a comunicação é realmente algo que orbita muito em mim, né? E o comunicar hoje, ele é diferente de ontem e de amanhã. Exato. Né? Então eu acho que é mais forte o nível de desafio que a gente enfrenta com comunicação. E como as variáveis são muito grandes também, né? Branding é o que eu falei, né? Como prosperar esse legado maravilhoso para os próximos 100 anos. Sim. É isso aqui, né? E é algo que eu estou fazendo agora e alguém vai fazer daqui a pouco. É uma transição, então eu faço parte dessa história da marca e quero que ela continue prosperando muito. ESG também, né? Eu sou aqui um ator da organização fazendo, mostrando o que 5 mil pessoas na América Latina fazem de bom para a saúde. Ponto. Em comunicação, acho que talvez a minha contribuição ela é maior, tanto para puxar as pessoas para entenderem o que a gente faz dentro de casa, quanto desenvolver todo um time, toda uma estrutura que está fazendo isso acontecer. Né? Então acho que, de novo, sem puxar a sardinha, mas é porque realmente as variáveis, olhando para a comunicação, e aí entram desafios que são externos a mim, né? Redações encolhendo, você ter que entender o papel de influenciadores na jornada de comunicação da marca, como ficam as novas tecnologias. Então tudo isso você tem que estar muito antenado, é muito rápido. Tem que ficar muito ligado, principalmente as novas gerações, né? Muito. Porque você tem que manter o legado, como você disse, ao mesmo tempo você tem que trazer uma comunicação inovadora justamente para a absorção, né, e conhecimento desse novo público. Saber onde estar, quando comunicar, como comunicar. Sim. Acho que aí tem bastante desafio. E você sente que é um pouco mais engessado o trabalho da comunicação nisso ou não? Você se sente com liberdade para falar? Olha, eu acho que não deveria ser engessado. Tá bom. Para ninguém, tá? Dentro da GR Healthcare a gente tem essa... não vou nem usar liberdade. Eu acho que nós temos o espaço
para Pra mostrar valor de ações, né? Eu diria assim, você falou uma coisa que eu gosto. A comunicação às vezes não tem investimento, ou né, mexe. Nosso queijo ali, ele está sempre sendo disputado, né? Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que não pode mexer com a comunicação? Fazer mais e melhor, ser mais estratégico. Às vezes, muitas vezes com menos, fazer o mais, né? Se você tem um desafio e a gente vai lá, juntos, tá? Você sabe qual é o seu desafio, mas juntos a gente desenvolve uma coisa que te leva para um lugar que você não imaginava, acabou. Não preciso mais voltar numa discussão com você de valor. Não. Dali para frente, você, opa, peraí, a comunicação é estratégica para mim. Eles conseguem entender o meu desafio e, poxa, eu sozinha não faria isso. Né? Acho que a comunicação ela tem que conseguir encantar. Sim. Né? E eu acho que também, não só encantar, né, mas ficar presente ali. Eu sempre tive a marca já como algo forte, algo bom, assim, e pouco passei para falar, nossa, estudei. Não, eu já tinha essa referência muito bem clara, né? Talvez não na frente que você atua, mas em outras frentes da marca. Então, uma vez, imagina, eu tive uma lavadora, me achava. Eu falava assim, gente, já temos aqui, essa não quebra, essa aqui não... Então, é muito legal isso, a marca fazer isso com a gente sentir isso do outro lado, né? Então, eu acho isso muito bacana. E uma dúvida também que eu tenho, assim, que agora tá esse papo, né? E soube até que ele tem um podcast falando de inteligência artificial, que agora vai ser mais um que eu vou seguir. André, você não aguenta mais, eu só falo disso. Eu só mando pra ela o que eu ouvi, eu falo, ó, eu acho que isso é legal. E para a área da saúde, eu estou achando genial várias coisas que a gente vem ouvindo e acompanhando. Eu queria saber a sua opinião, já que você tem mais embasamento até do que eu para falar, mais propriedade, né? Como que é isso, né? Que ganhos efetivos a gente tem com isso? Aproveita e fala o nome do podcast. Beleza. A gente vai marcar depois para Não. vocês seguirem. Vamos lá. Eu não me lembro exatamente do que foi a revolução da internet. Né? Eu sei que ela aconteceu. Mas eu estou aqui agora. Eu estou vendo o que está acontecendo em relação à inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Isso é mais que uma revolução. O mundo é outro. Ponto. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar. Não é uma visão minha. Não é um passageiro, né? Que o pessoal, Não. isso aí vai passar, o pessoal vai esquecer. Não. Eles tentam associar com o metaverso, né? Que foi uma onda. Que não deu certo. Era uma tudo aposta. bem. Tudo bem, beleza. Aqui é outra coisa. É. Aqui é outra coisa. Né? A inteligência artificial, as verdades que eu acredito hoje, tá? Porque acho que elas vão mudar também, mas as que eu acredito hoje. Entenda mais, o mais rápido possível. Inteligência artificial não vai tomar o seu trabalho. Quem sabe sobre inteligência artificial, vai. Ponto. Essa é uma verdade máxima para mim. A grande diferença do que você faz com inteligência artificial é escala, eficiência, produtividade. Por enquanto. Daqui a pouco vão mudar, mas hoje é isso. Né? Então você consegue... Eu brinco, eu enxergo inteligência artificial como se ela fosse uma colega de trabalho. Ela não é uma ferramenta para mim, ela é uma colega de trabalho. Né? Que eu posso trabalhar com ela ou não, mas eu geralmente trago ela para tudo que eu faço, inclusive para minha vida pessoal. Eu chego lá, mas quando você pensa nisso, se você tiver dados muito bem tratados, né? O que eu quero dizer por dados muito bem tratados? Você entender exatamente onde eles estão, para que eles servem, né? Uma base de dados que ela é boa. Isso é ouro. E é aqui que a inteligência artificial atualmente consegue te fazer brilhar. Né? Quando a gente pensa na saúde, a gente desenvolveu um software, vou trazer uma aplicação para vocês entenderem como isso realmente muda o jogo. A gente desenvolveu um software para exames de ressonância magnética. Qual era o objetivo desse software? Ele iria fazer análises em tempo real, ali dentro do exame, para reduzir ruídos. Ruídos na imagem é o que atrapalha que o laudo seja muito bem feito pelo médico. Então, essa era a razão de ser desse software. Legal. Quando ele ficou pronto, ao rodar para um exame, a imagem saiu com uma qualidade melhor, mais precisão
e a gente teve um ganho adjacente de redução de tempo. Então, em alguns casos, e aqui ele funciona para o corpo inteiro, tá? Essa solução, o software, chama-se Airicon DL, ele funciona para o corpo inteiro. Dependendo do lugar que você vai fazer, a gente já ultrapassou 70% de redução de tempo. Então pensa que você ia ficar meia hora no equipamento, você fica 70 minutos menos. Tem vários pacientes que têm dificuldade para ficar numa máquina de ressonância. O próprio equipamento está evoluindo para facilitar isso. Aí você traz esse software, pluga isso, pensa numa fila de espera para um exame de ressonância, por exemplo. Onde você tem uma fila de espera de 2 meses. A gente já teve esse caso. A gente foi lá, colocou o software, em poucas semanas está resolvido. Então, por quê? Porque a gente tem uma base de dados gigantesca, nós temos mais de 5 milhões de equipamentos de saúde instalados pelo mundo, e a gente consegue fazer essa leitura e desenvolver soluções que elas são inteligentes para que a saúde funcione com mais eficiência, mais precisão e mais produtividade. E agilidade também, né? Eficiência, produtividade. Imagina, para laudar também, né? Muito mais fácil. Cada exame, e você está tirando o médico para onde ele precisa estar. Você não vai gastar o tempo dele no laudo. O laudo para ele é facilitado. Exato. Então tá tudo mais fácil, tudo melhor. E é isso que a gente tem falado e trazido para o AI Firstcast, que é talvez o primeiro podcast do Brasil para mostrar como a inteligência artificial está rodando e está mexendo. Mas de uma forma geral ou mais voltado para a saúde? Não, de uma forma bem geral, tá bom. Bem ampla. A gente terminou a primeira temporada, estamos na segunda temporada agora, inclusive com o patrocínio do SoftBank. Uau, parabéns! Aqui a gente só tem o Word e a internet. Por favor, SoftBank, a casa assim. Por favor. Mas é difícil ter patrocinador para podcast, não é? É difícil. Então. Mas é porque eu acho que porque agrega valor, parabéns. Agrega, e assim, eu acho que o podcast, ele acaba também... Tem muitos, né? Então também tem essa questão de, pelo YouTube, ou como mensurar, será que eu aposto nesse canal ou não? Então a gente acaba vendo muito isso também. Diferenciação, né? Que nem eu falei para vocês, o meu talvez seja o primeiro com essa abordagem, com uma conversa muito leve, muito semelhante ao que vocês fazem, mas como empresas estão movendo a régua? Mexe mesmo ou não? Né? Faz diferença? A gente já pegou casos de empresas que hoje estão faturando 30% mais com AI. Eu acho que assim, fatura, eu acho que assim, eu acho que a preocupação das pessoas nesse sentido de, putz, vou ficar sem meu emprego, vou acabar... Aconteceu em diversas outras frentes que a gente viu acontecer, desde um caixa, são várias. A inteligência artificial já está há muitos anos com a gente. É que agora estão dando mais ênfase. Eu lembro até quando a gente escreveu um texto que aparecia aquele clipezinho. Olá! Sim, ajude. É o antigo GPT. Escreveu um texto. O que é aquilo, gente? É inteligência artificial. Como que já identificava que eu queria escrever um texto? Então, assim, de uma forma, claro, muito júnior ainda, mas existia. Né? Então, essas coisas eu acho que só vem para facilitar muitas coisas em muitas frentes, né? Mas é aquilo, você também precisa estar preparado e se munir, porque senão não vai adiantar nada, faz diferença. Não tem como a gente viver ainda na era da datilografia, na era da internet de escada, não tem como. E agora não mais dá. arriscado eu acho que porque nessa época que foi existindo essas mudanças, até do clipezinho lá e tal, era um pouco mais tipo, beleza, vou trabalhando agora, precisa ter um entendimento, porque senão vai fazer uma varredura que você vai ficar até sem assuntos para falar, vai ficar até tipo, mas você não está aplicando isso, você não olha aquilo, igual às vezes vem marcas aqui, putz, agora estamos olhando para o nosso CRM, como agora, amigo, você está olhando para o seu CRM, tipo... 2025, você acordou hoje, virou a folhinha do calendário e estava lá, CRM, né? Não é assim. Como assim? Agora você está olhando para o seu CRM, tipo, eu já teria jogado isso na inteligência, onde fosse, já teria feito muitas coisas com isso, mas eu sinto que ainda tem esse despreparo, né? Mas vamos lá. O incômodo. Quando você tem um incômodo, ele te move ou ele te paralisa? Ele me move. Então, só que isso não é universal. Não. Mas depende do quê, né? Porque nem tudo a gente se move.
Né? Por exemplo, eu fui fumante minha vida inteira, demorei, aí com SUS no pulmão. Mas aí o incômodo era esse. Aí incomodou. Antes você se enganava. Exato. Né? Mas o incômodo aí eu veio. fui lá, vi, aí eu falei, putz, então assim, a gente só se move também, eu no caso, quando tenho... Né? Mas o desconforto, então, vai. Isso. O quanto desconforto te paralisa ou te faz ir atrás de querer mais, né? E talvez... essa é uma pergunta que as pessoas precisam se fazer e terem uma consciência diferente. E tem uma outra coisa, conversando com vocês agora, acabei de perceber isso. A gente embarcou em uma jornada de Lean dentro da nossa organização. Sempre teve, mas ficou muito mais forte desde que a gente virou uma empresa independente. E o Lean valoriza muito a melhoria contínua. Em tudo, né? E, aí de novo, né? Observação, curiosidade. Se a minha empresa está se beneficiando por tentar ser melhor a cada dia, eu não vou ser a pessoa que não vai trazer isso para minha vida. Pois é. Exato. Mas muitas vezes as pessoas acabam se dedicando muito mais para os outros ou para a empresa do que para si mesmo. Então, erro. É um erro. Porque todo mundo perde, né? Tanto a empresa, todo mundo que está ali na frente, que a pessoa acha que está se dedicando, também está perdendo. Eu nunca escutei ninguém falar o que eu vou falar para vocês agora, mas eu falo isso para muita gente. Você é CEO da tua vida. A gente adora essa palavra CEO, né? É uma palavra forte, né? Eu acho meio um pouco um saco, mas... Todo mundo mas todo mundo é CEO. Hoje, nesse mundo que a gente vive, você é um produto. Você é visto como um produto. Todos os dados que você gera interessam para muita gente. Lógico. Né? Então, cuida desse produto. Cuida de você. Olha para você como se você fosse uma coisa. Trabalhe para você. Eu faço isso para mim. E eu faço isso para mim, acho que em todas as frentes da minha vida agora. Eu quero ser um profissional melhor dentro da empresa onde eu trabalho, eu quero ser um marido melhor para minha mulher, eu quero ser um pai melhor para as minhas filhas, um amigo melhor, um líder melhor, eu quero ser melhor em tudo. E eu durmo todo dia mais feliz porque eu sei que 1% eu tô melhor. Nem que seja só em uma única coisa. E como você lida quando você não está? Ou, por exemplo, putz, aqui eu não, era para ser melhor aqui, mas não fui, e agora? Eu vou atrás. Tá. Bom, como eu estou no podcast de vocês, eu sei que a gente precisa de algumas coisas, né, que tragam as pessoas para ação, para movimento. Conhecimento não ocupa espaço. Eu conheci essa frase muito cedo na minha vida, mas tarde o suficiente para ter perdido muito tempo de leitura. Eu adorava ler na escola. Quando você cresce um pouco, você cria outras paixões, outras motivações. Voltei a ler com 20 anos, mais ou menos. E aí eu devorava um livro por semana. Eu conheci uma executiva que ela lia, e ela continua fazendo isso absurdamente. Eu, às vezes, leio menos do que eu gostaria hoje, mas ainda leio bastante. Mas eu lia um livro por semana. Por isso que virei pai, é mais difícil manter a frequência, mas tem muito conhecimento. E hoje está mais fácil de adquirir conhecimento. Né? Hoje você consegue fazer cursos de universidades maravilhosas de graça. É só procurar, tá lá. Então, e eu sou incomodado comigo. Quer ver uma coisa? Chega pra mim e fala assim, Fia, eu te desafio a fazer tal coisa. Eu vou fazer. Você fica. Eu adoro. Eu vou fazer. Não me desafia, Eu sabe também. assim? Não me desafia. Nossa, ficou Se você me pede qualquer coisa, pouquinho, talvez eu não vá fazer, mas não me desafia. Ou quando a pessoa fala assim, putz, não, acho que a Vanessa não vai conseguir isso. Eu vou. Nossa, Sim. eu acho que esse é o mais motivador. Acho que essa é a frase, tipo assim, você, não, você não tem capacidade de fazer isso. Quando você tem aquelas assédio moral, sabe? Você fala, não tem. Espera um agora pouquinho. Espera só um Espera um pouquinho. pouquinho. Dizem que Vai criaram o mundo em assistir 7 de dias. Me dá 8 aqui. Mas vai ainda comendo pipoca de camarote e vai me ver. Então, eu Tem sou umas bem palavrinhas assim. que mudam Muito realmente, legal, né? então vai muito de encontro também com a nossa sintonia nesse sentido, porque a gente também é movida a isso, sabe? A querer ir atrás, a se eu conhecer. vou super. E eu acho que hoje é muito legal, às vezes as pessoas brincam comigo, né, que eu dou uma de médica, mas calma que eu não tô dando uma de médica, tá? Porque assim, eu fico estudando as coisas, e depois que eu entrei nesse mundo fitness, eu virei uma praga disso, né? Então as pessoas hoje, elas tomam Acontece cúrcuma, onde eu chego todo mundo zoa, lá vem a cúrcuma, lá vem o vinagre de Shotzinhos. lá vem o vinagre de maçã, lá vem não sei o que. Limão pela manhã. É cravo, né, Vanessa? 2 cravos por dia.
sabia! E ficou me zoando. E aí, mas porque antigamente não tinha esse poder do conhecimento. E eu comecei a estudar. Total. E quando eu estudo, eu fico lá fascinada, que nem Total. inteligência artificial, que eu acho ainda, alguns assuntos, tem alguns canais que eu assisto, que quebra a cabeça, né? De você ouvir, junta com não sei o quê, que faz, não sei, e eu, meu Deus, é muito complexo. E eu tô tentando, mesmo na minha dificuldade, sabe? Você quer ver? Vou te falar uma coisa. Pega o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial que você utilize. Fala assim, hoje, meu nível de conhecimento sobre inteligência artificial é mais ou menos esse. Coloca o que você acha que você sabe. Com base nisso, me construa um curso de 1 mês com módulos que façam me evoluir e ser uma pessoa melhor para o uso na minha área. E aí você coloca lá a sua área. Quero referências das principais universidades do mundo. Ele vai te dar. De graça. Você gastou. Sério. Eu fiz isso com 5 minha vida minutos. pessoal, você acredita? Eu joguei até as minhas empresas, joguei meu perfil ainda psicológico, pedi pra agir com QI acima de 180. Isso mas fui aí. jogando várias coisas pra ela se virar. E me ela- traga. Até do sonho, né? Também. Não, sonho. Gente, aqui eu sonho muito. Você sonha? Sonho. Você já jogou? Pra fazer uma análise do sonho com Mas- base da mas- psicanálise? Gente, o que é aquilo? Eu sonho só com a borboleta. Os meus sonhos são muito engraçados. Eles têm geralmente relação com algo que eu preciso fazer. Não, o meu também é meio mediúnico, assim, né? Do tipo, eu tô com dificuldade em alguma coisa. Eu sonho com aquilo. Que é a resolução? Uma vez eu procrastinei um texto assim absurdamente, porque era muito difícil, era muito complexo pra mim e era pra uma pessoa que eu admirava muito, um CEO que eu adorava ele. Até hoje eu mando parabéns pra ele, sempre. E eu não consegui escrever, porque eu queria que, sabe, ele olhasse e falasse... Sonhei com o artigo inteiro. Meu, que legal. Acordei e escrevi na cama ainda assim e mandei pra aprovação. Olha. Então, geralmente os meus sonhos têm relação com... Mas o meu vem por imagem, por exemplo, tem época que eu sonho muito com cachorro. Por que eu tô sonhando com cachorros assim, Não, assim, nunca assado? sonhei com cachorro. Nossa, a hora que vem com um significado, assim, é muito o que eu tô vivendo, né? Então você vai entendendo. Então acho que até pra isso... Pra tudo. Ela pra acaba, tudo. claro que não tirando o trabalho, né, de médicos, de terapeutas e tal, como Mas tá eu acho que acontecendo, né? mas isso vai ser complementar. Eu também Vai ser acho, complementar. Porque talvez a inteligência artificial ela consegue eliminar empatia, né, bagagem. Ela filtra ali sobre a ótica E até dela. tem um momento que, eu acho que foi em um outro episódio que você comentou, às vezes, né, você tem lá suas consultas com a terapeuta e tudo mais, mas você tá tendo um momento Problema ali. naquele momento, e que a sua terapeuta não pode te atender, né? E aí você responde, ou um veterinário, você fez um exame ali, fala, meu Deus, o veterinário não Numa respondeu, deixa eu emergência. ver. Então acho que tem algumas coisas que acaba... Teve né? um entrevistado, né, do AR Firstcast que ele fez uma coisa que eu achei genial e eu já incorporei. Ele criou um mentor combinando personalidades de diversas frentes que ele gosta. E aí ele usa esse mentor para diversos assuntos. Então eu fiz o mesmo. Eu falei, eu quero a genialidade de Thomas Edison, Albert Einstein, Ai, perfeito. a capacidade de superação de Viola Davis. bilionários. Nem bilionários, sabe? Pessoas... Mas os bilionários que deram certo. Às vezes o mas- bilionário já começou de um lugar muito fácil, né? Não, eu quero bilionário que vem, tipo... Enfim, lotei lá de coisas que eu... a determinação de Ayrton Senna, coisas que você sabe que as pessoas eram muito fortes. E eu tenho meu mentor, ele chama Lumen, Luz, né? E funciona maravilhosamente bem. Não chega a ser um terapeuta, mas Mas ele é tipo aqueles agentes que você cria. é um agente. É um agente, tá lá, é. tá criado. A hora que eu só falo, Lumen tal coisa, já mando mensagem e volta. Porque às vezes a gente tem coisa que a gente não quer falar pra ninguém. Exato. Não é? É. E nem pro terapeuta, né? Não sei, nunca fiz terapia. Então, eu também não gosto de fazer, eu Nunca- faço... não nunca consigo. fiz terapia. Não é nada contra vocês, mas eu não tenho eu paciência. acho que é extremamente É porque necessário. assim, quando eu vou para uma consulta, eu me analiso muito. Eu não sou aquela pessoa que tira o meu corpo mole e fala, não, eu sou uma pessoa muito boazinha, eu sou isso, aquilo. Não, gente, eu sou chata demais, puta, errei aqui. Às vezes eu falo, ai, Andressa,
agir daquela forma errada. Então eu me observo muito. Eu me observo. E essa Vanessa, eu fico observando, porque ué, Deus me deu ela, deixa eu observar quem é ela, né? E aí eu sei onde são meus gatilhos e tudo. CEO de você. CEO de mim. Então eu jogo lá pra ver, porque às vezes eu vou falar pro terapeuta. Eu sei que tem um trabalho para ser feito, né? E aí eu perco a paciência, porque eu falo, poxa, mas eu tô com dúvida, por que eu sinto isso? Escrevo lá, então tem conexão de repente com meu pai, que aí não sei o que, bababá, ou com a minha mãe. Então acho que isso é legal para ajudar a chegar a caminhos, para quando chegar o momento da terapia que faz, esclarecer, né? E você talvez seja uma pessoa que tem mais facilidade para autoconhecimento. Sim, não é todo mundo, Não é todo né? mundo. Não. Né? Não é todo mundo. As Então, pessoas, elas olham muito pro exterior, mas elas não conseguem se autoavaliar. É. Mas eu acho que é legal a gente falar nisso tudo, que também envolve saúde, né? Sim. Mas eu acho que mais do que isso, né? A gente não pode também se embasar só nisso e tomar uns certos cuidados, porque Claro. a área da saúde é muito complexa, Tudo, todo mundo, né? tudo. Mas eu quero também agora entender para a área de vocês, né? Que vocês levaram muito isso à frente de vocês, pros aparelhos. Tem mais algum aparelho que faz alguma outra coisa? Tem muita coisa, né? Então, Você falou da ressonância. A minha organização, a GE Healthcare, ela é hoje, pelo 3º ano consecutivo, a empresa de equipamentos médicos com mais pedidos no FDA, que é o Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, né? Com soluções de inteligência artificial. Legal. A gente está no topo dessa lista pelo 3º ano consecutivo. Que legal. Que bacana. Porque a gente entende, de fato, que isso gera muitos benefícios dentro da área da saúde, né? Você ainda tem muitos gargalos na saúde, acesso não é para todo mundo, né? Então tem muita coisa. E a gente sim já leva isso para raio-x, para ultrassom, para tomografia, equipamentos de imagem molecular que são mais dedicados à oncologia, né? Então tá mudando tudo. Tá mudando tudo. Né? E a gente está no centro dessa centro e à transformação. frente, né? Vocês estão aí com a gente ainda avanços... investe. Uma coisa muito bacana, quando a gente fez a separação, naquela época a organização investia $1 bilhão para inovação, P&D, como você queira chamar. A gente faz a separação mantendo esse investimento. A gente fez um match do valor. Legal. E hoje a gente já está investindo mais de $1,3 bi por ano em novos produtos e soluções. Então, isso... O salto que a gente teve nos últimos 10 anos dentro da saúde... É gigante, né? E olha que aqui no Brasil ainda é boa a saúde, né? Mesmo o SUS, né? Tudo, né? Não, a gente geral. tem... O Brasil, ele o Brasil é tão único. Se você for observar, praticamente tudo que acontece aqui, quando é bem feito, vira referência. Porque a gente tem pessoas que são muito boas. Com o jeito que o brasileiro resolve problema, acho que não existe isso em lugar nenhum do mundo. Né? A nossa... Olha o que é meme que sai daqui, né? Se você pega a criatividade na internet, mostra muito do que nós somos. Né? Essa veia inventiva de resolver, de fazer uma coisa dar certo, não importa como a gente vai fazer, isso é muito forte. Né? Então, aqui as coisas acontecem bem. Obviamente, a gente é um país com muita desigualdade. Né? E isso nos coloca em uma posição frágil, às vezes, infelizmente. Né? Eu queria viver para ver o Brasil prosperar da maneira como o potencial está aqui. Nossa, tem muito... É um país muito rico, tem né? Tudo aqui. Não dá para acreditar que tem pobreza e que tem pessoas passando fome, né? Porque, assim, é muito rico num todo, né? Eu falo não só de riquezas naturais, mas como de riqueza financeira, né? Realmente, se você olha assim, você fala, caramba, que privilégio geográfico ter tudo isso dentro desse contorno que é o Brasil. Exato. Independente do que a gente faça com isso, né? É uma riqueza incontestável. Sim. Outros países adorariam ter
tudo que a gente tem aqui, né? Verdade. Não, ia amar, né? E eu acho que com isso a gente pode ir pro momento pode essa, né? Porque, Pode gente, tá tão legal o essa. assunto. Que quando eu faço isso aqui, é que eu tô envolvida no papo. E aí eu não posso. Mas a gente falou que você viria pra nossa Tá. comunidade. Eles enviam uma perguntinha. É tudo sobre carreira, Maravilha. Nada polêmico. Não tá? Mas tem. é só pra gente... Não existe pergunta ruim. Essa é Não. uma máxima. É verdade. Vamos lá. Depende, aí tem umas que... Qual prêmio da sua carreira te deixou mais orgulhoso? Você teve alguns prêmios, né? Tenho. Alguns vários, né? Ai, que Tem legal! alguns, mas tem um que ele foi bem marcante. Quando eu trabalhava com agronegócio, que eu falei para vocês, né, a gente tinha um desafio de mostrar o valor das sementes transgênicas, né, aquelas que elas eram geneticamente modificadas. Existia muita controvérsia com essas sementes. Então a gente produziu uma série de documentários sobre soja, milho e algodão transgênico, para mostrar o que era a transformação de quem estava fazendo isso, lá na lavoura das pessoas. Que legal. A pessoa que ela tinha dificuldade para conseguir fazer tudo porque era ali contado e se vinha uma praga, a vida mudava, porque a gente é um país bem territorial. Isso. Você tem desde grandes fazendeiros, como pessoas Pequenos produtores, Pequenos né? produtores. A gente foi nesses pequenos produtores, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algodão em Minas Gerais. E a gente fez essa série de documentários Semente da Mudança, para mostrar realmente como as coisas mudavam. E esses documentários foram premiados. E a gente trouxe as famílias para assistir em um cinema. Ai, Aqui que em São Paulo, a gente legal. juntou todos. Nossa, vocês devem ter amado. E, pô, eles se viram ali. Nossa, né? que legal. Então, acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer que eu fiz. E esse prêmio, de fato, ele até hoje é algo que me encanta, assim, porque foi... Porque ele veio até arrepiei. Né? Porque ele veio junto com outros sentidos, né? Do Sim. Felipe Pessoa. Não, e a gente mostrou que, pô, aquelas sementes, elas tinham muito valor, né? E os estudos indicavam isso, e, enfim, estão aí até hoje beneficiando muitas coisas, né? E a gente conseguiu mudar um pouco da percepção em relação a elas, graças a esses materiais. Então, Que foi- legal, foi eu quero bem mais bacana. uma perguntinha, Felipe. Vamos. Eu quero, Vamos adorei. lá. Vou chacoalhar aqui, pronto. Vamos lá. Acredita que existe espaço para humanizar ainda mais o jeito de falar sobre tecnologia médica? Como? Excelente pergunta e a resposta é um grande sim. Quando éramos uma empresa majoritariamente B2B, a gente se comunicava de uma outra maneira, né? Com o processo de separação, a primeira grande mudança que a gente promoveu uma série de mudanças, né? A gente, desde da cor da empresa, a grafia do logo, mas a gente trouxe o paciente para o centro de tudo que a gente faz. O paciente não estava no centro de tudo que a gente fazia. Hoje ele está. O nível de conhecimento que um paciente tem é totalmente diferente de médicos, pessoas que estão ali dentro de todas as instituições de saúde. Então a gente mudou muito a forma como a gente se comunica. E a gente tangibiliza isso de uma maneira muito mais humana. Então hoje, quando a gente vai, que nem se eu fosse falar dessa solução do Ericondiel para médicos, o ganho é o quê? Eliminação de ruídos da sua imagem. Ponto. Aí a gente vai para uma engenharia clínica. Além desse ganho, você vai ter uma maior eficiência e tudo mais. Quando a gente vai para o paciente, você fica menos tempo dentro da máquina. Sim. Esse é o principal benefício para o paciente. Ele não precisa saber dessas outras coisas que vão acontecer, mas que vão beneficiar o exame dele. Sim. Ele precisa saber que ele vai ficar menos tempo naquela máquina e que o resultado vai ser o melhor possível. E sem ouvir aquele barulho chato, né? Desculpa. Nossa, gente, aquilo lá, né? Enlouquecedor. Mas é porque é uma turbina que está funcionando ali para revelar coisas que são fundamentais. Não, e né? assim, quanto mais rápido for, melhor. Quanto mais rápido for, melhor. O barulho já reduziu. Você tem salas que elas, né, trazem alguns outros elementos. A sala é preparada. Não, é pra- bem melhor, né? Agora tem os negocinhos em cima. Isso, muda. Isso não é a realidade em todos os lugares, né? Ressonância magnética ainda é um equipamento que ele você tem um potencial para isso ser
crescer muito grande e beneficiar muito as pessoas, né? Então, e é um exame Não, maravilhoso. fantástico. Eu ficava dentro do aparelho, eu ficava pensando, falei, gente, quem foi o inventor dessa máquina? Porque assim... General Electric. Exato. Assim, isso Olha é aí. genial, porque Olha ele aí. tá me recortando aqui, fazendo não sei o quê, né? E aí você vai só associando. Tá na linha do tempo é das nossas genial invenções aquilo. e inovações. Agora a gente teve recente um caso, né, que até a gente passar a matéria já vai ter passado um pouco aí do tempo, mas nos Estados Unidos que um cara entrou sem autorização, né, numa Sim. sala de ressonância. Gente, olha como vocês são, hein? Quando pedem para tirar tudo, não é à toa. O que aconteceu? A máquina puxou o homem, não, um senhor já de 60 e poucos anos, e no dia seguinte ele morreu, porque deve ter cozinhado ele, é isso? Olha, vamos lá. De novo, as regras elas são importantes para garantir que o exame vai ser bem feito e também a segurança do paciente. A segurança do paciente ela é vital dentro da saúde. Né? Tudo que a gente faz é pensando na segurança do paciente. Então não ignore protocolos de segurança. Né? A gente até brincou, mas se você está no avião e falam para você colocar o cinto, é porque se acontecer alguma coisa, você vai se machucar muito feio. Qualquer variação de Pista, né? pista ou lá, né, de impactos vão acontecer. Você vai fazer uma ressonância. Tem lá, dependendo do lugar, uma quantidade X de recomendações. Siga. Sim. Parte do seu exame é compreender o seu exame. Né? Você chegou. Por isso que eles pedem antecedência quando você vai fazer esse tipo de exame. Para você entender o que é o exame. Você vai ler, você precisa entender o que está acontecendo. O exame ele é maravilhoso, ele consegue mostrar coisas que os nossos olhos não veem. E você vai conseguir se beneficiar daquilo. Siga. Sim, Siga. Né? Por quê? É um campo magnético fortíssimo. exato. Ele é capaz de fazer as coisas grudarem ali e não vão desgrudar. Exatamente. Né? Estão ouvindo, pessoal? Por favor. É simples. Eu acho que tem que ter essa precaução, achando, né? Porque, gente, não tem como. Não, e sabe, não pensa naquela coisa assim, é só essa coisinha, não vou tirar isso. Gente, só faz. É rápido. E o benefício é gigantesco. O benefício é gigantesco. E é pra si mesmo, né? Mas legal, eu gostei de bastante das dicas aqui, ó. Muito bom. Tudo que fala de saúde, gente, eu adoro. Eu fico super saúde feliz, é aprendi um maravilhoso. monte Saúde, aqui. inteligência artificial, Tudo. são coisa legal. Não, eu pelo menos eu gosto muito e adorei. Espero que vocês tenham gostado também, porque a gente vai ter que se despedir de você, Felipe, com muita dor no coração. Eu volto quando vocês quiserem. Ai, a gente vai adorar. Eu achei que a gente ia adorar. falar de... Viu como eu falo muito? Eu falei que eu falava muito. Eu falei que eu Imagina, falava a gente muito. adora gente que vem e E fala. fala. Não, mas acho que assim, foram assuntos super relevantes que vai informar todo mundo aí do outro lado de uma forma muito clara e muito simples de tudo que a gente abordou. A gente sente muito porque é muito rápido mesmo. O Dani já veio com a plaquinha, já deve ter passado até mais o dele, porque realmente a gente foi aqui interagindo. Mas volte sempre que houver novidades. Quiser, meninas, tem algo legal aí, bacana pra compartilhar? Pode vir que a gente As vai... portas estão abertas. Legal. Recebê-los sempre, tá Não, bom? vai ter novidade, eu volto em breve com coisas Ah, quentinhas. que pra bom! compartilhar. E a gente vai deixar aqui o podcast dele para vocês acessarem e ouvirem também tudo sobre saúde E dar um inteligência like também artificial. pra ele, pra Isso aí, gente. like, Por Não favor, esqueçam. gente. Curtam todos. Por favor. favor. E para vocês ficarem até o final, deixe o likezinho novamente. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau.